Em 29 de outubro, o 3D Atlas desaparecerá atrás do Sol, assim como Avi Loeb afirma que esse objeto interestelar enorme e veloz poderia executar uma manobra oculta que o prenderia em nosso sistema solar para sempre. A versão oficial diz que se trata de um cometa fugaz. No entanto, os dados iniciais tornam isso difícil de acreditar. Um núcleo com possivelmente 20 km de largura e pesando mais de 33 bilhões de toneladas, ao mesmo tempo em que apresenta aceleração não gravitacional quase nula, apesar da liberação eruptiva de gases. Se Loeb estiver certo, podemos estar testemunhando o primeiro visitante interestelar a permanecer conosco. E não teremos como observar o que acontecerá no momento decisivo. O que estamos perdendo durante esse apagão solar? E quem estará certo quando o Atlas reaparecer? O dia 29 de outubro marca uma linha divisória no calendário. Nesse dia, 3D Atlas entra na região ofuscante atrás do Sol, bloqueando todos os telescópios terrestres. A geometria é implacável. A Terra, o Sol e o cometa estão alinhados em uma linha reta, com nosso planeta do lado errado do brilho. Por quase 6 semanas, o objeto interestelar mais massivo já detectado se moverá invisível. Sua trajetória e quaisquer mudanças ficarão ocultas da visão direta. Esse apagão não é apenas um inconveniente de programação. Significa que os momentos decisivos do periélio, a aproximação máxima do Sol e qualquer possível manobra orbital se desenrolarão além da nossa capacidade de observação. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Na conjunção, Atlas passa um pouco além disso, a 1,36 unidades astronômicas. Nenhum observatório terrestre consegue separar seu brilho fraco da fornalha solar. Mesmo telescópios espaciais como o Hubble e o JWST são forçados a esperar. Seus protocolos de segurança são acionados pelo risco de apontar para perto do Sol. O resultado prático é uma lacuna de dados que se estende do final de outubro ao início de dezembro. O rastreamento astrométrico, a análise espectral e até mesmo as medições básicas de brilho ficam obscuras. A única esperança de um vislumbre recai sobre um punhado de sondas solares e coronógrafos, ferramentas construídas para estudar tempestades solares, não cometas distantes. Sua sensibilidade e cadência de imagem mal registram objetos tão fracos quanto o Atlas. Para a maioria dos astrônomos, a janela se fecha bem quando o capítulo mais crítico da história começa. Todas as perguntas sobre fuga natural ou captura planejada, sobre cometa ou artefato, ficam suspensas nesse silêncio forçado. O relógio está correndo e o momento da verdade se desenrolará onde ninguém poderá assistir. A atenção de Avi se concentrou no momento em que a fotometria inicial chegou. A estimativa inicial do tamanho de 3D Atlas com 20 km de diâmetro caiu como um trovão. Para contextualizar, um Mua mede a menos de 1/4 de quilômetro. 2 Boris, o cometa interestelar anterior, tinha talvez 1 quilômetro de largura. O Atlas, em comparação, era uma ordem de magnitude maior do que qualquer coisa que as pesquisas esperavam encontrar inicialmente. O número em si não era uma suposição. Ele veio do brilho do objeto, corrigido pela distância e pelo ângulo solar, e então modelado em relação à refletividade conhecida da cometa. Com uma magnitude bem acima de 12 e sem sinais de uma coma densa e opticamente espessa para aumentar artificialmente a leitura, a conclusão era inevitável. O núcleo tinha que ser enorme. O ceticismo de Loeb cresceu a partir da matemática. As estatísticas da pesquisa prevêem que, para cada grande visitante interestelar, milhares de outros menores e mais fracos já deveriam ter sido avistados. A pesquisa Atlas, juntamente com o Pan-STARRS e o Vera Rubin, varre o céu todas as noites claras, sintonizada para capturar exatamente esses objetos interestelares em movimento rápido. No entanto, as 2 primeiras descobertas interestelares foram pequenas, e agora, de repente,
surge um gigante. As probabilidades, por qualquer modelo populacional, desafiam a credibilidade. Se a estimativa de tamanho se mantiver, ou as pesquisas perderam uma vasta população de corpos menores ou algo raro e inexplicável está em jogo. É aí que começa o argumento de Low. Um objeto interestelar de 20 km tão logo após os dois primeiros desafia as expectativas da lei de potência que sustentam a ciência moderna de pesquisa. O alarme estatístico soou não porque o Atlas era brilhante, mas porque sua escala contradizia tudo o que os astrônomos pensavam saber sobre o que deveria estar lá fora. Para Low, esse único número, 20 quilômetros, tornou-se a primeira e mais flagrante anomalia em uma lista crescente. Uma massa de pelo menos 33 bilhões de toneladas agora ancora 3 olhos, lá nos livros de recordes. Este número, extraído de modelagem dinâmica e do brilho persistente do cometa, supera todos os visitantes interestelares confirmados antes dele. No entanto, o paradoxo começa aqui. Apesar de uma vigorosa taxa de desgaseificação de cerca de 100 a 150 kJ/s dominada por dióxido de carbono, não há aceleração não gravitacional mensurável. Na ciência dos cometas, esse é o clássico problema do foguete. A desgaseificação age como propulsores, empurrando o núcleo ligeiramente para fora de sua trajetória prevista. Para cometas típicos, mesmo uma atividade modesta deixa uma marca no registro astrométrico. Um desvio lento, uma curva sutil, longe da gravidade pura. Mas o conjunto de dados globais do Minor Planets Cent, abrangendo mais de 4.000 medições posicionais, não encontra tal desvio para o Atlas. O limite superior de sua aceleração não gravitacional é inferior a 15 metros por dia ao quadrado. Tão baixo que, para sua atividade observada, apenas um objeto verdadeiramente massivo poderia permanecer tão imóvel. Os números acentuam a contradição. Pegue a produção de gás medida, multiplique pela velocidade de fluxo e divida pela massa estimada. A aceleração reativa esperada deve ser visível nos dados, a menos que o núcleo não seja apenas grande, mas notavelmente denso, ou que a liberação de gases esteja perfeitamente equilibrada em todas as direções. Simulações de Monte Carlo varrem todas as combinações plausíveis de tamanho e densidade do núcleo. Para qualquer coisa menor que cerca de 5 km de diâmetro, ou menos densa que 1.000 kg por metro cúbico, a matemática falha. A liberação de gases teria tirado o Atlas de sua trajetória prevista há muito tempo. Apenas um corpo sólido maciço se encaixa nas evidências fototricas e dinâmicas. Explicações alternativas, como jatos disparando em oposição perfeita, ou um enxame de fragmentos vagamente ligados, exigem física refinada e geometria improvável. O modelo dominante tem dificuldade em conciliar os números sem invocar acasos estatísticos ou argumentos especiais. Para Low e seus colegas, isso não é apenas uma curiosidade, mas um convite aberto. Se a massa é real e a aceleração está ausente, a porta para cenários não naturais permanece aberta. A ciência de pesquisa é construída com base em números, muitos números. Para cada objeto gigante como o Três Olhos, Atlas, os modelos populacionais prevêem que o céu deve estar repleto de milhares de viajantes interestelares menores e mais fracos. A lógica é simples. Corpos menores são muito mais comuns em todos os cinturões de asteroides e cometas conhecidos. Se o pipeline de descobertas estiver funcionando, os primeiros objetos interestelares encontrados devem ser os menores, aqueles que superam os gigantes em ordem de magnitude. Mas os registros contam uma história diferente. O Pan-STARRS Survey, a Atlas Network e agora o Observatório Vera Rubin vasculharam o céu durante anos, registrando milhões de detecções. Sua sensibilidade melhorou a ponto de objetos com apenas algumas dezenas de metros de diâmetro, se movessem rápido o suficiente, deixarem um rastro. As duas primeiras descobertas interestelares, o Oumuamua e Boris, se encaixam nessa tendência.
Ambos eram pequenos, fracos e estavam bem no limite da detecção. Então, sem aviso, o Atlas aparece. Com 20 km de largura e pelo menos 33 bilhões de toneladas, ele brilha muito acima do limite. Sem enxame de primos menores, sem aumento gradual de tamanho, apenas um salto estatístico. Modeladores populacionais fizeram os cálculos. Se o I-Atlas for típico, as pesquisas já deveriam ter encontrado centenas, até milhares de objetos menores até agora. Em vez disso, a contagem é de 3. Analistas da Pan-STARRS e Heuben sinalizaram a lacuna em memorandos internos, alertando que as chances de encontrar um gigante antes de seus parentes menores são astronomicamente baixas, menos de 1 em 10.000, segundo algumas estimativas. A lei de potência, a espinha dorsal da distribuição de tamanho, parece quebrada. Ou o universo está escondendo uma vasta população de corpos fracos e indescritíveis, ou Atlas é um outlier que desafia todas as expectativas. Para aqueles que rastreiam anomalias, isso não é apenas uma curiosidade. É um sinal de que algo fundamental nos números está errado e que a história do 3I Atlas já está reescrevendo as regras. Os mapas de trajetória do 3I Atlas revelam um caminho que acompanha o plano eclíptico do Sistema Solar, inclinado em apenas cerca de 5 lis. Para um objeto que chega do espaço interestelar, esse tipo de alinhamento está longe de ser comum. A maioria dos cometas e asteroides conhecidos, mesmo aqueles formados em nosso próprio sistema, seguem órbitas que se inclinam e se torcem pela vizinhança solar. Um visitante aleatório de além deveria cortar em um ângulo agudo seu curso moldado pelo caos de estrelas distantes. Em vez disso, Atlas desliza quase paralelamente ao disco planetário, percorrendo um corredor normalmente reservado para corpos locais. A geometria fica mais estranha quando examinada mais de perto. Nas semanas antes do periélio, Atlas encadeia uma série de encontros próximos com os principais planetas. Em 3 de outubro, ele passa a 29 milhões de quilômetros de Marte. Uma margem que, para os padrões interplanetários, conta como uma quase colisão. A sequência continua. Mais tarde, sua trajetória o leva a uma distância impressionante de Vênus e Júpiter, acumulando uma série de sobrevoos planetários raramente vistos fora de missões espaciais cuidadosamente planejadas. Os especialistas em dinâmica orbital analisam os números e descobrem que as chances combinadas de um objeto tão grande e veloz seguir essa trajetória precisa são extremamente pequenas. Para cada planeta, a chance de uma passagem próxima é baixa. Para 3 em sequência, a probabilidade cai para menos de 1 em 1000. Esse alinhamento não é apenas uma curiosidade. A órbita que roça a eclíptica coloca o Atlas em uma posição privilegiada para receber impulsos gravitacionais. Cada sobrevoo planetário poderia, em teoria, ajustar sua velocidade ou alterar sua trajetória. Mas o verdadeiro mistério está em como esses encontros consecutivos determinam o momento do periélio. A trajetória é ajustada com precisão, quase como se tivesse sido projetada para maximizar as opções para uma manobra dramática perto do Sol. Para aqueles que traçam a fronteira entre o natural e o intencional, a própria trajetória de voo se torna uma testemunha silenciosa, levantando questões que os números por si só não podem resolver. As primeiras imagens de 3 observatórios deixaram as equipes inquietas. Em vez da cauda esperada, um brilho concentrado dominava o lado voltado para o Sol. Um brilho que resistia a todas as correções de manchas de movimento ou artefatos instrumentais. Analistas de imagem do Gemini South e do VLT examinaram os dados, buscando uma explicação técnica, mas a assimetria permaneceu. À medida que o cometa se aproximava do Sol, o brilho desapareceu e uma cauda comum começou a se estender, alinhando-se com o vento solar. Alguns viram isso como um truque da geometria, outros como um sinal de mudança real. Talvez uma crosta se rompendo ou uma explosão repentina de atividade sob a superfície.
Os espectroscopistas mudaram o foco para a química do cometa. O espectroscópio NIR do JWST, em uma janela estreita antes da conjunção solar, capturou uma proporção volátil que desafiou as expectativas. O dióxido de carbono superou a água em quase 8,1. Para os cometas do Sistema Solar, a água é quase sempre o volátil dominante. Essa proporção sugeria um núcleo preservado em congelamento profundo desde o espaço interestelar ou coberto por uma camada de geada de dióxido de carbono. As equipes de calibração pediram cautela, sinalizando o resultado como provisório até que mais dados pudessem confirmar ou contestar a descoberta. As teorias se multiplicaram. Alguns apontaram para uma crosta de dióxido de carbono protegendo um interior rico em água, outros para uma possível contaminação ou erro de modelo. O debate se estendeu até tarde da noite em discussões no Slack, com cada equipe defendendo sua interpretação. Então, no final de setembro, uma onda repentina de emissão verde varreu a coma. Astrônomos amadores e profissionais relataram a mudança, atribuindo-a a moléculas de C2 ou CN fluorescentes sob a radiação ultravioleta solar. Para a maioria dos cometas, o verde aparece perto do periélio, mas aqui ele chegou mais cedo e brilhante, superando as previsões. A mudança de cor levantou novas questões sobre as camadas de gelo volátil e a química da superfície do cometa. Cada anomalia, óptica, química, cromática, empilhou incertezas sobre incertezas. Com o cometa desaparecendo atrás do Sol, as respostas teriam que esperar, deixando sua verdadeira natureza suspensa entre artefato e revelação. O caso de Ave depende de uma janela tão breve que mal se registra no relógio cósmico. No periélio, em 29 de outubro, o 3º Atlas estará se movendo a quase 44 km/s. Uma bala interestelar traçando um arco a apenas 1,36 unidades astronômicas do Sol. Para qualquer objeto em uma trajetória hiperbólica, este é o único momento em que um único impulso, uma mudança na velocidade de apenas alguns quilômetros, s, poderia inclinar a balança da fuga para a captura. A física é implacável. Para passar de uma trajetória interestelar de saída para uma órbita solar de retorno, Atlas precisaria de um ΔV de aproximadamente 8 km/s, fornecido no momento da aproximação máxima. Qualquer coisa menos do que isso, e o cometa continuaria sua corrida, sem nunca mais retornar. Essa manobra, se acontecer, será invisível. O brilho do Sol ofusca todos os telescópios da Terra. Mesmo os melhores coronógrafos espaciais terão dificuldade em identificar um ponto fraco e veloz contra o fundo solar. Os limites de detecção desses instrumentos oscilam entre magnitudes 8 e 10, muito brilhantes para um cometa como o Atlas durante a conjunção solar. O efeito prático é que qualquer mudança na trajetória, qualquer explosão de atividade ou impulso projetado passaria despercebido até que o cometa reaparecesse semanas depois. A aproximação de Marte, a apenas 29 milhões de quilômetros de distância em 3 de outubro, ofereceu uma breve esperança de imagem direta. Os planejadores de arranha-céus debateram a possibilidade, fazendo cálculos sobre o tamanho angular e o brilho aparente. Os números fecharam a porta. A essa distância, um objeto de 20 km subtende menos de 0,15 arcsec, menor que o limite de difração dos arranha-céus. Mesmo como uma fonte pontual, Atlas seria muito fraco para ser detectado. Sem características superficiais, sem jatos, sem sondas lançadas. A câmera mais potente em órbita de Marte só pode observar a escuridão. Para Lowe e seus apoiadores, essa invisibilidade forçada é tanto uma frustração quanto uma oportunidade. Se uma manobra for tentada, a evidência ficará registrada na órbita do cometa, esperando para ser lida quando Atlas voltar a aparecer. Tom Statler, cientista-chefe da NASA para pequenos corpos celestes, traça uma linha clara na poeira. Parece um cometa. Faz coisas de cometa. É muito parecido em quase todos os aspectos com os cometas que conhecemos.
Essa é a linha de base. A visão dominante sustenta que o 3I Atlas se encaixa, ainda que de forma estranha, na ampla e indisciplinada família dos cometas naturais. Massa incomum, acaso estatístico, química estranha. Os cometas são confusos, trajetórias peculiares e sobrevoos planetários. Coincidência multiplicada pela vastidão do espaço. Astrônomos como Karen Mitch e Kwanzaa ecoam essa postura, apontando para o viés de seleção, o histórico irregular de pesquisas e o comportamento imprevisível de corpos ricos em voláteis. Para eles, o ônus da prova recai diretamente sobre a afirmação extraordinária. Alloy aborda os mesmos dados de uma perspectiva oposta. Ele não usa uma escala formal, mas seu argumento acumula anomalias. Massa, tamanho, alinhamento eclíptico, encontros planetários, química. Quanto mais essas características se agrupam, mais forte é o argumento para prestar muita atenção. Na opinião de Lowe, quando um número suficiente de anomalias se acumula, a única atitude responsável é maximizar a observação, especialmente quando um evento raro como o periélio atrás do Sol pode esconder uma manobra decisiva. Ele nunca atribui um número, mas o princípio é simples. Se a lista de outliers crescer, trate o objeto como se os riscos fossem altos. A próxima janela crítica se abre no início de dezembro, quando o Atlas reaparece da conjunção solar. Todos os principais observatórios estarão preparados para verificar mudanças na órbita, rotação e espectro. Em março de 2026, quando o Atlas se aproximar de Júpiter, uma segunda rodada de dados testará se sua trajetória permanece hiperbólica ou se algo mudou. A estrutura de decisão não se trata de pontuar anomalias. Trata-se de rastrear previsões concretas e falsificáveis. Se a órbita permanecer no curso, o modelo natural se mantém. Se não, o debate entrará em uma nova fase. Por enquanto, a única certeza é que a história depende do que os dados revelarem quando o apagão terminar. Em 29 de outubro de 2025, 3D do Atlas passará atrás do Sol, interrompendo todas as observações terrestres no momento exato em que R.V. Lobo afirma que uma manobra de juramento reverso poderia ancorá-lo em nosso sistema solar. O tamanho estimado do objeto, de 20 quilômetros, e sua massa de pelo menos 33 bilhões de toneladas, combinados com uma aceleração não gravitacional insignificante e uma proporção de dióxido de carbono para água próxima a 8,1, correspondem às expectativas da DFI para um cometa interestelar natural. No entanto, até o momento, nenhuma evidência direta confirma qualquer origem artificial. A posição oficial da NASA continua sendo que os cometas podem exibir comportamentos imprevisíveis e muitas questões, como a origem de sua fase espectral verde e a verdadeira natureza de sua trajetória, permanecem sem resposta. Quando o Atlas emergir em dezembro, seus novos elementos orbitais e assinaturas químicas fornecerão o teste final. Até lá, a única certeza é a necessidade de observação rigorosa e debate científico aberto.